Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu estimado irmão no sacerdócio, Padre Fernando, caros irmãos e irmãs desta agraciada comunidade de São João Batista, aqui neste bairro, neste município, de Macuco, que eu tenho a graça de conhecer pela primeira vez, esta graciosa, pacífica cidade. Nós iniciamos com esta liturgia, nesta véspera do domingo, este dia do Senhor, este 17º domingo do tempo comum. Estamos na metade já do tempo litúrgico. A cada domingo, a cada dia, é um encontro renovador, é uma oportunidade única, que diante de Deus nós vamos eternizando a nossa vida, pois Deus nos criou para isso. O tempo, o dia que está ali segmentado neste período do tempo, é uma centelha de eternidade quando vivida em Deus. Porque Deus nos chamou para isso, para Ele, para a eternidade, para o que é perene, para o que nunca termina, para Ele que é absoluto, que é estável para sempre. Meus caros, hoje a igreja nos apresenta, e o Senhor nos fala através desse evangelho, que conclui uma sequência de 3 domingos que nos trata a respeito dos mistérios do reino dos céus através de parábolas. Desse modo de linguagem, dessa figura de linguagem que nosso Senhor utiliza de modo simples, acessível, também enigmático, para falar a respeito desses grandes mistérios. E percebemos desde o domingo retrasado que o Senhor fala que, ainda que Ele fale em parábolas, muitos não entendem, muitos não compreendem. E parecia o Senhor falar de modo injusto, como Ele escolhe alguns, faz acepção de pessoas, escolhe alguns para entender e outros para não entender, como Ele falava a respeito de muitos do seu povo. Eu falo em parábolas porque a vós foi dado o conhecimento do reino dos céus, mas a eles não, porque o coração deles se tornou insensível. Eles não ouvem, eles não veem, eles não compreendem na profundidade do coração, com a alma. É essa compreensão, é essa visão, é essa escuta profunda que o Senhor espera de nós, para além dos sentidos, mas a partir dos sentidos, usar o nosso corpo, que está a serviço desse tempo e que também expressa a nossa humanidade, a nossa individualidade, a pessoalidade com que Deus nos criou como pessoas únicas, amadas, queridas por Ele, para também participar do seu reino. Hoje, ouvindo mais essas 3 parábolas, meus caros, nós temos aqui, pegando essas 2 primeiras parábolas, quando Jesus fala a respeito do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa em que a pessoa vende tudo para obter essa pérola, ou também vende o que tem para comprar o campo, mas não porque o campo é mais valioso, como um sítio, como uma fazenda, não, mas o que tem ali de oculto é mais precioso. Então ele se utiliza de imagens acessíveis, compreensíveis à cultura do seu povo, para falar a respeito de coisas maiores, sobre-humanas, sobrenaturais. Então, assim é o reino, comparado a essa pérola preciosa e também a esse tesouro escondido no campo. Percebamos
que ele fala que o reino, comparado a essas imagens, a esses objetos, que tem o seu valor em toda a cultura, né? Quando se fala, por exemplo, do caça ao tesouro, né? Então ali, com certeza, alguém já deve ter ouvido falar, ou já brincou, já fez essa dinâmica em algum momento da vida. E ali a gente procura as pistas, procura seguir ali, acolá, procura desvendar ali os segredos em busca de algo que procura, de algo que considera valioso, precioso. Assim deve ser a nossa vida. Assim deve ser o desejo do nosso coração. Jesus nos chama, nos criou para Ele, para ter acesso a esse reino que já nos é dado aqui nesta vida, mas que nós desvendaremos, nós teremos acesso em plenitude no céu, para além dessa vida. Mas aqui deve ser mantido o desejo de busca, a constante busca desse reino. Então o reino está oculto, mas ele é real. E essa vida deve consistir numa constante busca. Aquilo que aparentemente tem o seu valor, como ali os bens que as pessoas têm, mas que quando encontra o reino tem ali essa visão, esse entendimento, essa fé, essa esperança naquilo que deseja alcançar para além daquilo que ela já fez experiência, que ela tem acesso, ela vende tudo, ela se despoja. Então percebamos que o reino, nessa imagem enigmática que o nosso Senhor usa, ele está oculto. E para ter acesso a ele, nós precisamos dar, nós precisamos deixar coisas. Nós não podemos roubá-lo, por exemplo, tê-lo do nosso modo, dar o nosso jeitinho humano, como querer viver a fé em Cristo ao nosso modo. Não querer seguir o seu critério, os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra, as exigências que ele nos faz, o chamado à conversão, as orientações que a igreja nos dá, não é do nosso modo, mas é do modo dele. Então ele pede que nós tenhamos que vender algo para conquistar essa pérola. Nós temos que ali comprar aquele campo, temos que ter algum gasto, algum ônus na vida para poder ter acesso ao tesouro que está escondido. E que na verdade ele se manifesta dentro de nós. Então nós poderíamos nos perguntar ou falar, bem, então estamos bem, estamos seguros. Não, mas como diz aqui, permita-me usar uma frase da padroeira da minha paróquia, Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, grande doutora da igreja. Ela diz que ninguém pode ter a pretensão de entrar no reino dos céus se não conhecer-se a si próprio, se não entrar dentro de si, porque lá dentro é numa profunda experiência interior que nós vamos encontrar o próprio Deus que se revela a nós e que nos revela nele. Então nós nos encontramos em Deus, quem nós somos, o sentido da nossa vida. E aí nós entendemos um pouco aquilo que São Paulo fala na segunda leitura na carta aos Romanos. Deus, ele nos contemplou com o seu amor, desde sempre, desde toda a eternidade, e assim ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Ele nos quis, ele nos criou. Ele já nos contemplou antes de toda a realidade criada, e assim nos criou e nos chamou para ele.
e assim nos justificou, ou seja, Ele nos tornou justos, Ele nos fez justos, Ele nos chamou à salvação, Ele nos purificou, Ele nos agraciou, Ele nos perdoou. Isso é ser justificado por Deus. Ele viu, Ele nos deu o bem dEle, Ele perdoou os nossos males e nos deu o seu bem. Isso é ser justificado por Deus, é participar da vida da graça, do reino. Isso começou no batismo e é renovado quando nós perdemos a graça na confissão, na comunhão, em todos os sacramentos que recebemos. É a vida do reino, é o toque de Deus, é o chamado do seu amor, é o toque da eternidade que ali se manifesta em nós para que Ele nos glorifique. É pura obra de amor e de misericórdia. E aí nós vemos que mesmo diante das adversidades da vida, marcadas, por exemplo, com essa imagem do perder, do ter que dar, do renunciar, e aí podemos entender os contratempos, as enfermidades, as perdas daqueles que estimamos, que amamos, as frustrações por às vezes as coisas não acontecerem segundo os nossos desejos e planejamentos. Tudo isso concorre para o bem dos que amam a Deus. Na teoria parece fácil, né? Mas quando alguém sente na pele a dor, a perda, a doença, não é fácil conseguir ter uma visão dessa palavra. Às vezes não é fácil converter-se a essa palavra, mas é necessário se esforçar, crer, ter essa esperança de que Deus só permite o mal. E como Ele de fato permite, o faz nessa vida por pura obra da nossa desobediência, do mau uso da nossa liberdade, mas Ele só permite porque Ele é infinitamente, extremamente bom, e porque Ele é bom, Ele, com o seu amor bondoso, com a sua misericórdia, Ele pode vencer o mal, Ele pode tirar algum mal, algum bem desse mal. Às vezes, o bem que Ele tira não é de forma pessoal, mas às vezes uma perda pessoal vai concorrer para um bem maior. Por exemplo, às vezes quando se tem um infortúnio de se perder alguém amado na família, algum amigo, algum parente, Deus está nos comunicando muitas vezes alguma coisa a partir daquela experiência. Deus está querendo tirar alguma lição para a nossa vida sobre isso. Quando acontece às vezes uma catástrofe numa cidade, Deus está nos falando de alguma forma. Então é um bem maior que Ele quer tirar disso tudo, algo que nos faz superar aquele mal. E isso só pode ser entendido e vencido com fé, na esperança e fortalecidos no amor dEle. Por último, ele fala dessa terceira parábola, que não parece ser nada enigmático, mas é uma imagem que ele usa do reino comparado ali a uma pesca, né, com a rede para facilitar pegar mais peixes, né? E na dinâmica do reino comparado a essa pesca, ele fala que ali se pega várias coisas, né? Coisas, peixes bons, não bons, vem várias coisas do mar comparado à imagem do mundo. Mas ele mostra que, embora ele deseje que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz São Pedro na sua primeira carta, ele deseja que todos participemos dessa predestinação que nós recebemos pela fé
nós somos predestinados à salvação. Deus tinha esse desejo, esse conhecimento do que iria acontecer. Quando Ele nos criou e nos chamou, Ele já tem o conhecimento, a providência do passado, do presente e do futuro, antecipado. Mas essa predestinação, ela não pode ser entendida como erroneamente concluiu através das Escrituras e da tradição da Igreja, por exemplo, um dos líderes do protestantismo no século XVI, o suíço João Calvino, que disse que a predestinação era ali uma seleção divina entre escolher alguns para o céu e outros para o inferno, entendendo que o homem não tem liberdade. Então, independentemente se somos bons ou maus, uns já estão certos de ir para o céu, outros para o inferno. Isso não é o entendimento católico. Deus conta com a nossa liberdade, a nossa adesão de querer ou não o seu reino, de querer ou não a sua vida. E isso necessita corresponder à sua graça. Essa é a busca do tesouro escondido, da ação de Deus entre nós. Então ali Deus, embora misericordioso, Ele é justo também. Ele diz, garante que no final haverá um destino. Os bons irão para junto dele e os maus serão jogados fora, a imagem do inferno. Então, meus caros, esse é o tempo da escolha, esse é o tempo da busca, esse é o tempo de nós fazermos ali a nossa escolha, de nós optarmos não por palavras e sentimentos, mas por uma postura concreta e firme de amor e de fé, decisão com obras. Decisão com obras. E aqui a gente pode entender isso de forma muito prática. Como eu opto pelo reino? O que eu faço para ganhar esse reino? Às vezes, numa teoria geral, assim, parece que é muito simples, né? Não, é só dizer, Jesus é o meu Salvador, eu venho à missa, eu dou o meu dízimo, eu faço a minha oração, está tudo muito bom, né? Eu já estou construindo o tijolinho para o reino dos céus. Tudo isso é importante, é necessário, mas não basta só isso. É necessário que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus daquilo que é necessário em cada momento e não só aquilo que é bom, mas aquilo que é necessário em cada momento. Por exemplo, de forma voluntária. O que eu devo fazer para me aproximar do reino dos céus? Rezar, sem dúvidas, se aproximar de Deus. Mas, por exemplo, nós que às vezes temos algumas ocupações pastorais, o sacerdote, o pai, a mãe de família, que, por exemplo, ao chegar do trabalho, você não deveria ali chegar e agora que é o tempo que você tem que prestar com a sua família, você vai fazer longas orações e vai deixar os seus de lado. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou dando duro para cuidar da minha família. Ah, eu estou rezando pela minha família. Muito bem, faça isso, reze por ela, mas também tenha tempo para cuidar dos seus. Não é só entregar nas mãos de Deus, eu também tenho que fazer algo pelos meus. Então, às vezes é preciso fazer algo que naquele momento será necessário fazer. Então, não basta dizer que é só de Deus. Há muitas pessoas hoje que querem ali serem católicos do seu modo, como falei no início. Por exemplo, dou uma atenção hoje ao receber os jovens dessa comunidade, ao receberem
muitos deles um ministério, um serviço, uma confiança da igreja, do Padre a vocês, um chamado de Deus, como a cada um de nós. Muitas pessoas hoje não querem se comprometer com a fé, querem viver o seu cristianismo de forma individualista, é o meu, é para mim, é como eu quero, é no meu tempo, sou eu. Então a gente às vezes se esquece de Deus, porque na verdade Cristo é uma figura, é uma caricatura distante, é um objeto da minha conveniência, mas não é o meu Senhor e o meu Deus, o meu tudo, a razão do meu viver. Eu falo isso, mas na prática muitas vezes isso não acontece. Então, quando a gente se compromete, nós estamos dando esse sim para Deus, mas que isso também não me desobrigue de outras coisas. Então, coragem a vocês, porque vocês são a esperança do futuro, mas a igreja conta com ali a certeza do hoje, do sim de vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por fim, como também adquirir esse bem, e eu faço disso também, e convido a cada um a fazer a nossa oração de pedir a Deus a graça de corresponder ao seu reino. A outra forma que parece ser mais difícil, muitas vezes, de ter que renunciar, de ter que nos despojar para olhar, para compreender, para crer, para ir ao encontro do reino. Muitas vezes isso passa de uma forma involuntária. Como assim? Não é só fazer aquelas coisas que eu tenho o dever, ou que me estão acessíveis, mas muitas vezes eu também preciso aceitar uma doença, algo que eu não posso controlar. Não estou falando de não se cuidar, não é de se tratar, de tomar os medicamentos, mas aquilo que está dentro da minha impossibilidade de resolver. Uma adversidade na vida, uma calúnia, uma traição, um desemprego, uma frustração. Não passei no vestibular, não consegui até hoje o emprego que eu desejo. Muitas vezes aceitar aquilo que eu não posso resolver por hora, no momento na minha vida, de não me projetar naquele personagem, naquela caricatura, naquela pessoa que não sou eu e que eu talvez não vá alcançar. Aceitar quem eu sou, viver em paz, olhar para Deus. Isso é o caminho para a libertação. Aceitar-me como eu sou e deixar-me amar por Deus, conforme Ele me vê. Ele me chama a viver. Isso é ter paz, é ter alegria, é alcançar o caminho da felicidade, é olhar para além daquelas aparências, daqueles desejos humanos, simplesmente daquelas ambições e apegos que nós temos. Então, peçamos ao Senhor como Salomão pediu, teve sabedoria, teve uma inteligência espiritual. Salomão não pediu as coisas passageiras, temporais. Ele obteve a paz, o Senhor prometeu nos seus tempos e por muitas gerações, como o Senhor disse na primeira leitura, como nunca houve na terra
depois da geração, antes pela geração do seu pai Davi, que tornou a face da terra uma carnificina por muitas guerras. Salomão obteve paz para si e para o seu povo, porque soube pedir o que era da vontade de Deus, o que agradava ao coração de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que também nós saibamos desejar o que é da vontade de Deus. Façamos esta oração nesta Eucaristia, nesse encontro com Jesus. Peçamos por nós, peçamos pelos líderes da nossa igreja, pelos líderes civis, como Salomão era uma autoridade, era um líder na sua época, era rei. Quisera muitos pais, muitas mães, muitos coordenadores de pastorais e movimentos, muitos sacerdotes, muitas autoridades civis também desejar o que Salomão desejou: sabedoria para discernir entre o bem e o mal, inteligência para escolher o que é de Deus, para escolher o que é a vontade de Deus, para melhor governar o seu povo, pedir o que é bom para nós e que vai favorecer o bem comum. Isso é uma atitude de grande amor e de justiça. Também queiramos isso e estaremos próximos do reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.